Salmo 39, do verso 1 ao 13, diz assim a santa palavra: ao mestre de canto de Abitum, salmo de Davi, disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu conheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como a sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Amém? Então, vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, nosso Deus, Senhor nosso Redentor, ó Senhor, nós clamamos a Ti mais uma vez em nome de Jesus Cristo, que nos agracie com entendimento para ouvir o Teu Santo Espírito, Ele é da palavra diante de nós, palavra graciosa. Abençoa nossas faculdades mentais, pois é um livro espiritual também, Senhor. Não é um livro que simplesmente entendamos pelas letras ou pelas regras gramaticais. Sim, podemos entender uma parte, alguma coisa, mas é algo tão profundo, Senhor Deus, que precisamos nos aprofundar para tirarmos a doçura que está escondida nessas letras, Senhor Deus. Precisamos do Teu Espírito. É Ele que, por assim dizer, espreme o que está escondido em cada letra. Ajuda-nos dessa forma, Senhor Deus, dando entendimento para que possamos sair, Senhor Deus, abastados, por assim dizer, dessa palavra graciosa, que aqui o Senhor nos dá a graça e o favor imerecido de podermos ouvir juntos e aprendermos juntos. Ajuda-nos pela Tua grande misericórdia para conosco. Ajuda-nos pela Tua bondade, que possamos nós, ó Senhor, sermos ouvidos em tempo oportuno por Jesus Cristo, que adentrou, Senhor Deus, e nos permite adentrar através do véu, pois o véu foi rasgado, e nós podemos fazer essas orações por Ele, e somente por Ele, porque não há merecimento nenhum em nós, e não podemos adentrar diante do Senhor, senão, Senhor Deus, como disse Isaías: ai de mim, que sou um limpo os lábios e habito no meio do povo limpo os lábios, mas pelo Teu sangue, Senhor, somos purificados por aquela brasa que foi tirada do altar e tocou a boca de Isaías. Somos purificados,
estamos limpos, não há pecado diante de nós, ou condenação que nos repila, nos tire, não nos permita entrar. Não, temos confiança no sangue de Cristo, que a nossa oração é ouvida por Ti, por isso nos limpa completamente, e escuta-nos, no nome santo de Jesus Cristo, para a Tua glória. Usa esse vaso de barro e dá compreensão a cada um, para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, eis aqui no Salmo de Davi, que ele entrega, né, faz para Jedutum. Então, do que se trata o Salmo? Um breve resumo, para que possamos adentrar definitivamente. Então, o salmista, encurvado pela dor, ficou sobrecarregado por pensamentos de incredulidade, os quais ele resolve abafar para que nenhum mal lhe sobrevenha, como nós vamos ver no versículo 1 e 2. Mas o silêncio cria uma aflição insuportável, que por fim exige que ele o exteriorize. Como vemos na oração do versículo 3 a 6, que são quase uma queixa e um anseio pela morte, ou na melhor das hipóteses, irmãos, um retrato muito desesperador da vida humana. Nos versículos 7 a 13, o tom é mais dócil e o reconhecimento da mão divina é mais distinto. É claro que a nuvem passou e o coração do queixoso está aliviado. Então, como ele começa, quem é Jedutum, a quem o salmista entrega o salmo? Os irmãos sabem dizer quem é Jedutum? Tem lembrança de quem é Jedutum? Alguém se lembra? Yasmin, lembra de quem é Jedutum? Lá em 1 Crônicas. O nome Jedutum, meus irmãos, significa louvor ou celebração. Era muito apropriado para um líder como Davi, aliás, para um líder da salmodia sacra, não é? Porque ele foi instituído por Davi. Ele foi um dos ordenados pelo rei Davi para o canto da casa do Senhor com saltério, como lá está Yasmin, lá em 1 Crônicas 25, 6. Ele canta com saltérios e alaúdes e harpas, como é costume que os cantores assim façam diante de Deus, não é? Então esse é Jedutum, esse é aquele a quem Davi entrega o salmo para Jedutum, que tem o significado do seu nome, louvor ou celebração. Então ele foi instituído por Davi para assim, diante de Deus, estar louvando, não é? Então, sem mais demoras, o versículo 1 nos diz: disse comigo mesmo, ou seja, ele está decidido, ele decidiu com ele mesmo. É como alguém que está dentro do espelho, está dizendo: eu tenho por firme essa resolução. Decidi e registrei firmemente uma determinação. Na sua grande perplexidade, o maior medo era pecar. Por isso, serviu-se do método mais provável para não pecar, determinado a ficar calado. Por quê? Guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio, para não dar ocasião. Davi estava sofrendo, estava aflito de espírito. Então, diante dos ímpios, ele não iria reclamar, ele não iria dar ocasião ao ímpio para blasfemar de Deus, para dizer: ó, é servo de Deus que está reclamando. Que Deus é esse que ele serve? Então ele guarda os seus lábios, e assim também tem que ter conosco, meus irmãos. Que possamos dizer como Paulo: eu sei a quem tenho servido, a quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para nos guardar, como Ele vem feito de todo mal. E se o mal sobreveio sobre nós, não vamos ficar murmurando, principalmente diante do ímpio. Se não nos convém murmurar, nem mesmo para a nossa casa, para que assim não venhamos propagar essa murmuração, principalmente diante do ímpio.
Porque se os nossos são propensos a nos ver murmurando e assim coloquem isso para frente, ou seja, para que eles também murmurem, e isso é uma coisa horrível, os filhos de Deus murmurarem, quanto mais dá ocasião para os ímpios que esperam isso aqui, ou estão com as suas antenas ligadas para maldizer ao servo de Deus e automaticamente é Deus. Que servo é esse? Que Deus é esse que vocês servem? Então, Davi se guarda disso. Para evitar o pecado, temos que ser prudentes e guardar as ações como quem usa um guarda ou uma guarnição militar para se proteger de si mesmo. Caminhos sem guarda são geralmente caminhos profanos. Falta de cuidado é outro termo para falta de graça. Em tempos de doença ou de dificuldade, temos de vigiar contra os pecados peculiares, a tais provocações, sobretudo contra a murmuração e queixa, porque nós somos propensos. Não pode haver nenhum mal a nós, que nós somos propensos a pecar. Que possamos fazer como Jó, estar diante de Deus sem murmurar uma só vez. Então não vemos Jó murmurando. Lá ele fala algumas palavras insensatas, e assim Deus nos repreende, mas não vemos ele murmurando, não vemos ele reclamando de Deus. E nós vemos o quanto Deus o provou, então que possamos colocar um guarda, como nós cantamos. Tem outro salmo que diz: põe guarda na minha boca, põe guarda sim. Por quê? Porque eu sou propenso a reclamar, eu sou propenso a falar, a exteriorizar o meu problema, não é? Não, meus irmãos, que possamos ficar resilientes com aquilo que nos sobrevém. Por quê? Porque provém de Deus. Há uma separação aqui que possa ficar claro. Há uma dor que nós mesmos buscamos por causa do pecado que nós cometemos pela nossa cobiça. Há pecados, cada um tem seu pecado peculiar que se chama mais, e assim nós damos vazão à nossa carne e buscamos o mal, não é? Porque o pecado tem que ser punido, e nós não somos fulminados imediatamente por causa da graça de Deus. Mas, meus irmãos, tem males que nos sobrevêm para nos provar. Então que Deus nos dê sabedoria para que não venhamos a murmurar. Meus irmãos, o original hebraico não significa tanto uma rédea para refrear a língua, quanto uma focinheira para prendê-la completamente, como os animais. Por isso Davi impõe a si mesmo um silêncio radical, pois sabe que se falar, sobretudo com o coração revoltoso, pode fazer muita gente tropeçar, né? Nas palavras de um comentarista chamado Warren Wiersbe, Davi se cala a fim de não dizer algo que ofendesse aos justos, nem dar munição aos ímpios. Então é isso que nós vemos no versículo 1. Os irmãos podem a qualquer momento levantar suas mãos se tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, fazer uma observação. O versículo 2: emudeci, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Então, veja, por medo ou por receio de abrir a sua boca e fazer outros pecarem, e fazer o ímpio blasfemar contra Deus, ele se cala de tal forma que até mesmo acerca do bem, para falar das grandezas de Deus, para falar daquilo que Deus faz, quem Deus é, ele se cala. Calei acerca do bem, até daquilo que eu devia falar, eu fiquei calado. Veja a que ponto chegou Davi. Mas aquele foi além do que deveria. A aflição dos pensamentos produziu intenso calor mental. A porta do coração estava fechada, e com a chama da tristeza queimando por dentro, a câmara da alma ficou insuportável em virtude do calor. O silêncio é uma coisa terrível para os sofredores, irmãos, e é um método mais seguro para gerar loucura. Lamentador, conta a tua tristeza, conta a Deus, meus irmãos. Não podemos ficar calados, porque isso vem corroendo por dentro. Não podemos exteriorizar para o ímpio.
ou fazer outros blasfemarem, mas Deus está na nossa escuta 24 horas. É para Ele que devemos falar, é para Ele que devemos exteriorizar. Exteriorizar é a palavra difícil. Exteriorizar, ou seja, conta tudo a Deus, meus irmãos. Bota para fora diante de Deus, fala a Ele, porque para que isso não venha corroer você fique doente. Então, se tem alguém para quem devemos nos abrir completamente, porque Ele conhece cada um de nós, é Deus. Conta primeiro tudo a Deus. Temos as pessoas de confiança que nós ficamos mais à vontade para conversar sobre algum pecado, algum assunto delicado para nós, mas Deus principalmente tem que ser aquele que está recebendo toda a nossa carga, por assim dizer. Então não fiquemos calados diante dele, porque o sofrimento que é guardado é uma raiz que traz doenças na alma. Então, mas até mesmo extravasar diante de Deus, e até mesmo extravasar os nossos sentimentos para um amigo crente e sábio, não é de forma alguma jogar palavras ao vento. Então, que não deixemos alguma tristeza que venha sobre nós nos corroer a tal ponto, mas que possamos estar colocando toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas, porque Ele está aguardando que nós falemos diante dele. Então, a língua amordaçada rompeu todos os seus laços. A mordaça foi jogada fora, né? Como nós vimos que o original é como se fosse uma mordaça na boca. A desgraça, como o assassinato, se tornou pública, porque ele falou, ele colocou para fora aquilo que estava guardado dentro dele. Tu pode silenciar o louvor, mas a angústia é clamorosa, você tem que colocar para fora. Então, não fiquemos em silêncio a tal ponto como Davi, para que assim não venhamos a ficar a perto da loucura, né? Quando você guarda tanta coisa para si mesmo, você vai ficar perturbado, mas Deus é aquele que está pronto para nos ouvir. O versículo 3 é automaticamente ligado ao versículo 2, né? Ele botou para fora, esvaziou-se. Quando eu calei isso dentro de mim, esvaziou-se-me no peito e coração, e enquanto eu meditava, ateou-se fogo, então eu não aguentei mais. Então ele disse, então disse eu com a própria língua, ele colocou para fora. De que modo? Ele colocou isso para fora? O versículo 4 nos diz, veja, dá-me a conhecer, Senhor, meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Então o salmista desejava saber mais sobre a brevidade da vida, para que ele pudesse suportar melhor os males passageiros. Nesse sentido, meus irmãos, nos ajoelhamos com ele e proferimos a mesma petição. Saber que não há um fim para a desgraça é o inferno dos infernos, mas saber que há um fim para a tristeza da vida é a esperança de todos os que se alimentam, a esperança além do túmulo. Ou seja, aquilo não é perpétuo, aquele que você está sentindo não é perpétuo, não é? Aquele sofrimento, a sua fragilidade naquele momento não vai ser perpétua, ou seja, não vai ficar com você para todo sempre, haverá um fim para aquilo. É como ele diz, é o inferno dos infernos, saber que aquilo não vai ter fim, mas saber que há um fim para a tristeza da vida é a esperança de todos os que alimentam esperanças além do túmulo. Ou seja, depois que esses olhos fecharam, acabou tudo, acabou a tristeza, acabou a dor, acabou o sofrimento. Aqueles que veem a morte pelos olhos do Senhor têm a visão correta,
que os faz esquecer dos males desta vida, por prever o fim da vida. Davi desejava ter a certeza de que seus dias terminariam logo, e com eles as provações como essa que ele estava passando. Mais uma vez ele seria ensinado que a vida nos é repartida por sabedoria e não por casualidade. Como o comerciante mede tecido por metros e centímetros, assim, com precisão minuciosa, a vida é repartida para os homens por Deus. Aqui ele se queixa de que, sendo um mortal, cuja vida é frágil e transitória, não é tratado por Deus com a devida brandura. Desta queixa e de outras similares, os discursos de Jó estão muito saturados. Portanto, Davi não consegue falar quanto tempo Davi não consegue falar quanto tempo determinaste para a minha vida. Ou seja, já que minha vida não dura mais do que um breve momento, por que então ages com tanto rigor, com tanta intensidade para comigo? Ele está dizendo. E porque acumulaste na minha cabeça um fardo de miséria tão pesado, como se eu tivesse ainda muitos anos de vida para suportar. Que proveito tive eu em nascer, se passo um período de minha existência, o qual é tão breve, em tanta miséria e oprimido com interminável sucessão de calamidades. Ou seja, para ele era algo que não ia acabar. Por isso ele disse: dá-me a conhecer o meu fim, para que eu saiba o quanto eu sou, quando isso vai acabar. Será para sempre, Senhor? Não, não será para sempre. Eu estou sofrendo tanto que me mostre até quando vai ser, até quando eu vou suportar esse sofrimento. Dá-me a conhecer, meu Senhor, dá-me a conhecer o meu filho. Eu quero saber até quando essa dor vai durar, para que eu conheça a minha fragilidade. Até quando eu vou ficar com esse sofrimento dentro de mim? Então veja o seu desespero, para que isso fosse tirado logo dele. Muitas vezes pensamos que o sofrimento não vai sair de nós, não é? É algo que está intrínseco em nós e não vai sair mais. Mas não, meus irmãos, há um fim para tudo. Deus nos prova e o tempo é de Deus, não é, irmãos? Cabe a nós, pelo conhecimento que Ele nos dá da Sua palavra, pelo conhecimento diário com Ele, a suportarmos o nosso mal e simplesmente dizer, como eu já falei aqui, que Calvino dizia: o máximo que ele era, como diz o pregador, ele era um poço de doenças. O homem tinha muitas doenças. E como o pregador diz, o máximo que ele dizia nos seus escritos, pelo menos nos escritos, era: até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar desse jeito? É o máximo que a gente pode dizer: Senhor, até quando? Como Davi disse, até quando eu vou sofrer? Porém, resiliente e resignado, na verdade, diante de Deus, diante da sua mão. Por quê? Porque é tudo prova de Deus, irmãos. Tudo prova de Deus. E a sua aprovação para conosco é Ele quem nos colocou, e é Ele quem vai nos tirar. Então há um tempo determinado para tudo. Mesmo quando nós mesmos nos colocamos no deserto, né? Como se diz, quando nós mesmos nos colocamos no sofrimento por causa dos nossos pecados, por aquilo que nosso coração ama e que nós nos entregamos muitas vezes pela nossa fraqueza, e que o Senhor tem misericórdia de nós. Até isso Ele tem um tempo. Ele nos açoita, nos ensina, e tem um tempo para nos mostrar o nosso erro, para que possamos baixar a nossa cabeça e dizer: Senhor, como o salmista diz, foi-me bom ter sido afligido. O versículo 5: deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Então, assim como ele pede para saber o tempo do seu filho, o tempo que quando aquilo ia acabar, ele mostra que o homem é nada.
Diante dessas considerações, o salmista não vê sentido em lamentar pelo resto da vida, exceto a sua brevidade. Como somos inconstantes, meus irmãos. Em um momento clamamos por nos ver livres da existência, e no momento seguinte imploramos que ela nos seja prolongada. Ou seja, o salmista quer, e nós muitas vezes queremos ser, como ele disse, olha, me mate pelo aperreio, pela pressão que está sentindo naquele momento, me mate. Mas no mesmo momento diz, não, Senhor, prolonga a minha vida. Como somos inconstantes. Prolonga a minha vida, não quer. Por um momento de sofrimento a gente diz, não, é melhor agora. E quando passa aquele momento a gente diz, que loucura eu fiz, que eu falei como louco. Como somos inconstantes. Que tomamos cuidado, possamos ter cuidado, fazer como Davi, guardar a nossa língua, nosso coração, põe guarda a nossa boca, para que assim, pelo sofrimento presente, não venhamos a fazer outros blasfemarem, a fazer outros zombarem de Deus, zombarem de você, claramente como cristão, automaticamente zombarem de Deus. Por quê? Por causa da sua inconstância, da sua fragilidade. Claro, nós somos frágeis, mas o Senhor nos dá força. É o Senhor que nos fortalece. Essa é a brevidade da vida, segundo a designação divina, meus irmãos. Foi assim que Deus fez, determinando o período com sabedoria. Para alguns, pensar sobre a rapidez da vida ocasiona a mais aguda dor. Para outros, a mais solene gravidade. Como precisamos viver uma vida boa, já que temos de viver tão pouco? A minha peregrinação terrena é curtíssima, então cuidarei de cada uma de suas pequenas etapas, para que nesse pouco tempo haja muita graça. Nos ponhamos a pensar, vale a pena ficar só reclamando, sabendo claramente pela palavra de Deus que a vida do homem é como um sopro, como um vapor que passa. Que possamos pedir graça a Deus, para que possamos passar pelos sofrimentos, por essa vida, com alegria, com gratidão, e não com murmurações e reclamações. Há tão pouco para viver. Desce aos meus dias a largura de um pau. O que é um pau, meus irmãos? É por isso que ele usa a largura de um pau, para que a gente veja quão pequena ela é. E vamos passá-la reclamando e maldizendo a Deus. A nossa reclamação perpétua, dizendo: Senhor, por que tu fizesse isso? Tu não erraste, não. Eu sou tão bom, eu não faço nada de errado, não é? Para aqueles que não têm conhecimento da Bíblia, porque um cristão ter conhecimento da palavra de Deus, dizer tal loucura é incabível. Dizer que é bom, dizer que não faz nada de errado, é o que os ímpios dizem muitas vezes. Eu não mato, eu não faço, eu não bebo, eu não engano o outro, como se isso lhe desse uma justificação, uma justiça própria, não é? Pelo contrário, estão tão imundos quanto aquele que mata e faz todo tipo de coisa. Mal sabem eles disso. Então, meus irmãos, que possamos refletir na nossa vida, não é? A nossa vida é curta. Como Davi disse: deste a minha vida a largura de um palmo. Não vale a pena. E principalmente uma vez que Ele nos deu a salvação eterna, ficar reclamando, não cabe aos salvos ficar reclamando, murmurando. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. O que é vaidade? É nada. É algo que não vale a pena, é nada. É nada. É trabalhar, é o vento, é algo passageiro. É nada. Então o homem é nada. Que possamos colocar isso diante de nós, como o salmista está colocando. Com efeito, versículo 6: passa o homem como uma sombra, e em vão se quieta, amontou tesouros e não sabe quem os levará. Veja, a vida é curta.
Você não pode passar reclamando. E ele diz que o homem é nada. E nessa pequena vida, nesse pequeno espaço de tempo, passa o homem como uma sombra. Mais uma vez ele dá ênfase à nossa peregrinação curta, de quem nós somos, do tempo da nossa vida. Uma sombra. O que é uma sombra? Você está passando e ela está passando por você. Rapidamente ela passa, a sombra. O que é uma sombra? Esse é o sentido. E ele diz mais: em vão se inquieta. É em vão se inquietar pelas coisas. Quantos, vejam como se inquietam por problemas, por pequenos problemas, como se enchem de problemas e ficam inquietos, principalmente procurando ficar ricos, procurando a riqueza, a bonança desse mundo, procurando a ilusão, porque tudo aqui é uma ilusão. Imagine como se fosse aquilo que é passageiro, é uma ilusão. A sombra, você não pode, é algo que passa, algo rápido. Aquilo que é eterno é o que é certo, é o que é firme. Aquilo que nós não podemos ver é o concreto, é o contrário. O que eu posso pegar é transitório, mas o que eu não vejo, isso é o concreto, porque é isso em que o que nós devemos nos agarrar, porque é isso que é concreto, o que nós não vemos. Mas não, eles se inquietam, e se fadigam, e se enlouquecem por isso, por aquilo que eles podem pegar e se agarrar. Não vale a pena. Quando na verdade o que nós não vemos, isso é que é concreto, essa é a realidade. A realidade espiritual é que é concreto, porque no fim é isso que vai importar, é isso que importa. É lá, diante de Deus, que todos estaremos, uns para a condenação e outros para a glória eterna. É isso que na verdade é real e verdadeiro, porque isso vai ser consumido logo. Veja que é em vão que se inquietam. Os homens se irritam-se, enfurecem-se e preocupam-se, e tudo por um mero nada. São sombras perseguindo sombras, enquanto a morte os persegue. E eles não veem isso. Nós muitas vezes nos encontramos assim. Aquele que se fadiga com o trabalho árduo e faz altos planos, como aquele homem do celeiro. Olha, minha alma se regala porque eu tenho muito. E se cansa por ouro, fama, posição, mesmo que alcance o que deseja. Percebe no final do trabalho que é tudo perdido. Que é tudo perdido. Como o tesouro no sonho do avarento. Tudo desaparece quando eles despertam no mundo da realidade. Leia o texto com atenção. E depois escuta o barulho da feira, os urnidos das compras e vendas, o estrondo das ruas da cidade, a lembrança de que todo esse barulho, que é o significado da palavra hebraica, esta quebra de silêncio é formada por vaidades quase irreais e passageiras, descanso interrompido, medo ansioso, cérebro esfalfado, mente falha, loucura. Essas são as etapas no processo de desinquietação para muitos, e tudo para serem ricos ou para, em outras palavras, carregarem-se a si mesmos de penhores, como está lá em Abacuque capítulo 2, versículo 6. Penhores que também o homem logo os deixa. Então, é loucura se acabar pelo nada. E ainda mais ele diz, não somente se inquietam para amontoar, mas amontoam e não sabem quem os levará. Ah, não, é para o meu filho aqui, é para o meu filho. E muitas vezes o filho falece e você não vai ter ninguém para deixar, e só tem aquele filho, e às vezes só tem aquele parente, e às vezes tem parentes muito que você nunca conheceu, mas como é seu parente, você vai deixar para alguém que você nunca nem viu. Mas ele é seu parente, se não tiver ninguém em torno, vai ser ele, porque é seu parente. Você vai entregar tudo aquilo que você suou, que enlouqueceu, que se desgastou, para alguém que você não conhece. Muitas vezes, valeu a pena isso? Alguém que não está nem aí para você, alguém que vai rir da sua cara, ó, ele sempre trabalhou, e é eu que estou desfrutando de tudo, de uma vida inteira de vaidade, de uma vida inteira de correr atrás do vento.
Vale a pena isso, meus irmãos? Você não sabe para quem vai entregar tudo aquilo que lutou a vida inteira para entregar. Muitas vezes não vai ser ao seu ET, muitas vezes vai ser alguém que você nem conhece. Vale a pena isso? Nós sabemos muito bem que não. Esse é o sentido. Não vale a pena trabalhar tanto, se inquietar tanto, noites mal dormidas, trabalho incansável pelo nada. Ele não sabe quem os levará. Às vezes é alguém que você desprezaria se conhecesse, e ele vai levar tudo aquilo que pela sua loucura você juntou. Essa é a realidade dos ímpios. Não pode ser essa a realidade. Aí ele para e diz: e eu, Senhor? Não amas meu... E eu, Senhor? Que espero? Tu és a minha esperança. Eis aqui a sabedoria. Não está naquilo que eu vejo, não está naquilo que eu pego, não está naquilo que tanto meu coração deseja, que são as coisas desse mundo, que o Senhor nos livre delas, desse desejo desenfreado que nosso coração tem, porque é intrínseco dele, está intrínseco nele. Quem nós temos é o Senhor. É para ele que Deus, que Davi se volta agora. E eu, Senhor? Não quero estar nesse meio, não faço parte desse meio, não faço parte desses. Vou perder minha vida para nada, vou entregar minha vida à vaidade, ao nada. Não, meus irmãos, que eu, Senhor. E eu? Ele parou para meditar e nós passamos a parar para meditar. Vale a pena correr atrás do vento? Vale a pena se entregar à loucura da vaidade, à inquietação para nada? Não. Tu és a minha esperança. A brevidade da vida, vou vivê-la para ti. Uma vez que o Senhor me libertou, me deu o conhecimento do Senhor, do que o Senhor quer para mim, não vou viver igual a esses que não se cansam pela avareza. Não, vou viver para ti, porque isso é uma vida com propósito correto. Porque o fim do homem é glorificar a Deus, uma vez que Ele nos mostrou qual é o nosso propósito nessa vida. E eu, Senhor, que espero? Espero do Senhor, porque é somente a Ti que eu tenho, é o bem que eu tenho nessa terra e na terra vindoura, na Nova Jerusalém, a qual guardamos ansiosamente e gritamos com o coração inflado pela segurança da palavra: Maranata, Maranata. Então o salmista agora se vê tudo que falou, o seu sofrimento, que não vale a pena ficar guardado para si, porque isso vai, como um vulcão em erupção, vai ter que sair. Que isso saia para Deus, que isso seja colocado diante de Deus, que a brevidade da vida não pode ser gasta com vaidade, mas sim voltada para aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é necessário, né? O salmista nos mostra, a palavra de Deus nos mostra que isso tem que ser exteriorizado, não é? Exteriorizado, colocado para fora, como você falou, colocado para fora. É importante por quê? Porque isso causa doenças na alma. E Deus é aquele que está do nosso lado para nos ouvir. E Ele quer que assim coloquemos diante dele, como a sua palavra nos revela, toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós, quem cuida de nós é Deus. Não é? O versículo 7, aliás, versículo 8: livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Então aqui começa a oração de Davi. No versículo 7 ele se olha, vê, coloca a sua esperança em Deus. E no versículo 8 ele faz a sua oração sabiamente: livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Eis aqui uma oração para todos nós: livra-me de todas as minhas transgressões, iniquidades.
É um bom sinal quando o salmista já não faz. É um bom sinal quando o salmista já não faz cavalo de batalha quando está triste, mas pede para ser livre dos pecados. O que é a tristeza quando comparada com o pecado? Que o veneno do pecado se esgote do cálice e não precisamos ter mais medo do seu fel, pois esse amargor agirá medicinalmente. Ninguém pode livrar o homem das suas transgressões senão o abençoado, que se chama Jesus, não é? O nosso Senhor Jesus, porque Ele salva o seu povo dos seus pecados, como está lá nos Evangelhos. Ele salvará o seu povo dos seus pecados, os pecados deles, quando Ele opera definitivamente este grande livramento para o homem, no que se diz respeito à causa. As consequências logo desaparecerão. A limpeza completa que desejamos é digna de nota. Sermos salvos de algumas transgressões traz pouco proveito. Precisamos ser livres, precisamos de livramento total e perfeito. E quem é que nos faz isso, meus irmãos? Não é nosso pai, não é nossa mãe. Mesmo que eles derramem o seu sangue por nós, o seu sangue está manchado pelo pecado. O único que pelo seu sangue nos purifica e nos torna brancos é aquele que o sangue não há nenhuma essência, nenhuma gota, nenhuma mácula de pecado. É por isso que só o sangue dele pode nos purificar. Então, Senhor, livra-me de todas as minhas transgressões, de todas as minhas iniquidades, porque só o Senhor pode fazer isso. Sentimos a ponta da flecha e a dor da ferida é aguda, mas muito mais intensa é sentir que nossa própria transgressão alimentou a flecha que o inimigo disparou de seu arco. Meus irmãos, que Deus nos livre desse mal, que jamais emprestemos uma só pena de nossas asas, por assim dizer, para munir uma flecha contra Cristo ou contra a sua causa, como ele diz aqui: livra-me. Não me faças o opróbrio dos loucos. Não faça, Senhor Deus, que eu seja um motivo de chacota dos outros, de desonra, nesse sentido de blasfemar o seu nome. Então, juntamente, é como se ele dissesse: preserva-me das difamações injustas, não me faças objeto de opróbrio para os insensatos. Meus irmãos, se você viver como um anjo, pessoas insensatas logo espalharão boatos maldosos contra você, a menos que o Senhor lhes controle a língua, elas não a controlarão. Ore então para que você seja preservado da calúnia. Se ela vier, que ela seja uma calúnia verdadeira, sem qualquer fundamento, não é? Mas que Deus o preserve até mesmo disso, pois é algo cruel que fere profundamente. Ou seja, que a calúnia venha, mas no sentido de quê? Que é uma calúnia mesmo, é algo que não tem fundamento nenhum. Mesmo que você viva uma vida santa, porque o próprio Paulo diz a Timóteo: aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Como ele diz, você pode ver como um anjo. A língua dos insentados estará sempre querendo lhe açoitar. Mas bem-aventurados, como Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando saírem todo mal contra vós, por minha causa. Porque eles falam da gente por causa de Cristo, do nosso proceder, como buscamos proceder santamente, honrosamente diante de Deus. Davi suplica por livramento das terríveis zombarias do fim, que eu jamais me perca e então tenha de suportar para sempre essa vergonha. Sabe, como o comentarista falou, às vezes me ocorre que se eu não for verdadeiro, e se no grande dia final o mestre disser: nunca vos conheci, afaste-se, maldito, como poderão aqueles que partiram comigo se voltar a dizer: você
Você nos falou, nos pregou e ainda assim está aqui. Imagine que desgraça, meus irmãos. É uma hipótese. Se nós, como aqueles que estão perdidos dentro da igreja, aqueles que se dizem crentes, aqueles crentes nominais, que pensam piamente que são de Deus, mas não são, os joios dentro da casa de Deus, quando eles se encontrarem no fim, diante de Deus, e forem lançados no lago de fogo, aqueles que ele pregou, aqueles que se perderam também, até você que nos pregou, está aqui conosco. Isso é um pobre, isso é uma desgraça, meus irmãos. Vejam, você que nos pregou está aqui conosco. Que vida foi essa? Que vida vivida diante de Deus foi essa? Que Deus é esse? Você está pregando para nós, que você o serviu e está aqui. Não, meus irmãos, que o Senhor nos livre disso. Que possamos viver, mesmo que as línguas dos ímpios nos açoitem, ou procurem nos açoitar, mas que isso seja realmente uma calúnia. Que nós não demos munição para que os ímpios falem de Cristo, falem o que quiserem de nós. Suportemos a carga que está proposta por sermos servos. Mas que nós demos ocasião aos ímpios para que eles blasfemem de Deus, que o Senhor nos livre de sermos essa flecha, que nós pegamos nossa flecha e demos a eles, para que eles atirem, por assim dizer, no altar de Deus, atirem do próprio Cristo. Não, meus irmãos, que possamos viver vidas santas e íntegras diante de Deus, porque temos uma responsabilidade diante de Cristo, e que isso não seja, vou usar essa palavra, que isso perturbe a nossa mente, por assim dizer. Nós devemos ser santos, porque santo é aquele que nos chamou. E ele diz, o comentarista desse versículo, isso seria sofrer a vergonha como o rei da Babilônia. Lá em Isaías diz, nós podemos encontrar, eu não peguei o versículo, mas isso aqui é uma citação ao versículo lá de Isaías, quando ele fala do rei da Babilônia, de Nabucodonosor, da sua glória, né? Da glória do seu reino. Onde está? Isso seria sofrer a vergonha como o rei da Babilônia, quando desceu a cova, e os reis que ele havia matado começaram a dizer, tornaste como um de nós. Como se gloriaram de seu conquistador, ele próprio, encerrado no inferno, vencido pelo Deus Todo-Poderoso. Não é? Por quê? Porque ele pensava que a sua glória ia ser eterna. Como ele mesmo disse lá, a Babilônia que eu construí com o meu braço. Qual foi o fim disso? Qual foi o fim da Babilônia? Onde estão? Onde está a Babilônia? Onde está esse que disse isso? Imagine ele, como o versículo diz, os outros reis que ele matou nas suas guerras, dizendo, você está aqui conosco? Cadê a sua glória agora? Cadê a sua glória? É a mesma coisa que se nós somos crentes só na igreja, não temos uma vida diante de Deus fora da igreja. No grande dia, outros, aqueles que nós ousamos falar a palavra de Deus, se comparem conosco e dizem, você está aqui. Que testemunho foi esse? Você que nos pregou está aqui. Tá, meus irmãos? Façamos como nos livre do pobre dos insensatos, de que o insensato blasfeme. Que o Senhor nos livre de sermos maus exemplos, antes que possamos ser bons exemplos, que possamos ser o bom perfume de Cristo. Versículo 9. Aliás, já foi. Versículo 9. Emudeço, não abra os meus lábios, porque tu fizeste isso. Então ele reconhece que tudo aquilo que ele está passando foi Deus que colocou diante dele. Foi Deus. E esse é o nosso recado com Davi. Tudo aquilo que você está passando, meus irmãos. E isso, volto a dizer, há problemas e há sofrimentos que nós mesmos buscamos. O sofrimento aqui é um sofrimento que nós entendemos o sofrimento que Deus colocou sobre ele, que ele estava passando, que agora ele se resigna e reconhece, o Senhor colocou diante de mim, o Senhor me deu isso aqui, está diante de mim.
mas eu sei que foi a tua mão que colocou diante de mim. Então eu fico calado, não vou blasfemar, não vou dizer uma só palavra, senão no máximo, como eu falei que Calvino dizia, Senhor, até quando? Não é pecado falar isso, até quando eu suportarei isso? Nós não estamos reclamando com Deus com isso. Davi reconhece que aquilo que ele está passando veio da mão de Deus, e todo sofrimento, prolongado ou não, diante de nós possamos ter a ciência e a sabedoria da palavra de Deus para reconhecermos e nos resignarmos, ou seja, baixar a cabeça e dizer: Senhor, graças a Ti, eu não entendo isso aqui que está passando, eu não sei qual é o fim disso aqui, mas eu sei que no fim glorificará o Teu nome. Então eu fico caladinho diante do Senhor e aceito a Tua repreensão, meu Deus. Tira de sobre mim o Teu flagelo pelo golpe da Tua mão, estou consumido. Senhor, tira de mim esse sofrimento. Se aceitarmos o castigo sem reclamar, nosso Pai sempre nos suspende. Quando paramos de reclamar, o castigo logo para. É bastante consistente com a resignação orar pela remoção da aprovação. Davi estava totalmente condescendente com a vontade divina, mas ainda achou lugar no coração para orar pelo livramento. De fato, ainda há pouco ele estava rebelde, deixando de orar sobre a sua aprovação. Mas agora, foi só quando ele ficou submisso que ele rogou pela misericórdia. Ou seja, Deus deu a ele que se despertasse, que olhasse e que reconhecesse que é Deus quem estava fazendo isso. Estou desfalecido pelo golpe da sua mão. Ou seja, encontramos bons argumentos em nossa fraqueza e angústia. Faz bem mostrar ao nosso Pai as feridas que o açoite dele fez, pois quem sabe a compaixão paternal amarrará as mãos e moverá a nos consolar no seu seio. Não é para consumir a nós, mas para consumir nossos pecados, que o Senhor almeja nos castigar, nos açoitar. Então o açoite é para o nosso bem. Mais uma vez fazendo notória a voz do salmista: foi-me bom ter sido afligido, porque agora eu vejo, agora eu posso ver que isso não foi para o meu mal, foi para que eu pudesse crescer e reconhecesse e visse ainda mais a tua potente mão sobre mim, Senhor. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele com uma traça o que tem de precioso. Então, Deus não brinca com a vara, Ele a usa por causa do pecado e com vistas a nos afastar de pecado. Por conseguinte, Ele quer que os golpes sejam sentidos e sentidos sãos. Que repreensão nos será proveitosa se simplesmente pecamos e não nos vem nada sobre nós? Aqueles que têm filhos, como eu tenho, para que não é simplesmente falar, meus irmãos, tem coisas que se resolvem falando, mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que repreender sua vara, um castigo físico, ou seja, na questão de que ele possa sentir o seu pecado. Ele não vai sentir o pecado só aqui, você falando. Ele vai ter que sentir fisicamente a sua dor, a dor do pecado, para que ele veja. Muitas coisas vão ser resolvidas falando claramente. Mas a Bíblia não permite que nós remamos, por assim dizer, a nossa mão. Ela nos diz: repreenda seu filho, porque nem por isso ele morrerá. Pelo contrário, ele vai glorificar a Deus depois, porque ele vai entender aquilo que ele está sentindo. Então, é necessário que nós sintamos a fala de Deus em nós, para que nós sintamos a repreensão. Que aflição, como vamos aprender? Eu peço que não venha um castigo. Esse é o destino dos que vão ser condenados. Aqueles que pecam e não têm nenhum castigo para que se arrependam, esse é o destino. E vão sofrer pelo pecado aqui e depois, claramente. Ai daquele que não sentiu nada aqui, vai ser pior ainda. Mas é necessário que a dor venha sobre nossas costas, por assim dizer, para que nós sintamos o nosso pecado.
é necessário. Logo destrói como traça a sua beleza, ou seja, destrói nele como a traça o que tem de precioso. Como a traça corrói o material do tecido, arruina toda a beleza e o deixa estragado e imprestável. Assim os castigos de Deus mostram nossa loucura, fraqueza e insignificância e nos fazem sentir como roupas velhas e usadas, sem valor e serventia. A beleza é uma coisa medíocre, visto que a traça a consome e a repreensão a arruina. Todos os nossos desejos e malícias são coisas desprezíveis, corroídas pelas traças, quando o Senhor nos visita na sua ira. Ele tira isso de nós. Então, meus irmãos, é necessário que sintamos a dor do nosso pecado. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ele diz mais uma vez, ele é como disse um comentarista do passado, um quadro curioso de nada. Ele é substancial como a própria respiração, um vapor que aparece por um pouco para então desaparecer. Que essa verdade nos leve a fazer uma pausa para refletirmos quem somos nós. Na verdade, com efeito, todo homem é pura vaidade. É nada. Possamos olhar para nós e arrancar o nosso orgulho, nosso egoísmo, o nosso eu, que tanto tem se abandonado e pisado todos os dias, porque a raiz de Adão permanece em nós, ela fica gritando. Se o Senhor não nos der graça, nós damos ouvidos a ela e damos vazão à nossa carne. Versículo 12: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te mudeces à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais foram. Senhor, escuta-me, estou clamando a ti, não é? Quando eu clamo por socorro, não te mudeças, não fique parado, não deixe de agir a meu socorro. À vista das minhas lágrimas, estou chorando, estou desesperado, estou clamando a ti, que é o meu socorro e a minha esperança, como ele disse no versículo 7. A minha esperança. Então escuta-me, atende-me, direciona os teus ouvidos para mim, tem misericórdia de mim, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino. Não te cales perante as minhas lágrimas. Esse é o grau mais elevado da súplica inoportuna, né? Ou seja, temos que ficar clamando, temos que ser inoportunos, ou seja, clamar a Deus continuamente. Quem pode resistir às lágrimas, as quais são as armas irresistíveis da fraqueza? Quantas vezes mulheres, crianças, mendigos e pecadores têm recorrido às lágrimas como último recurso e ganhado o desejo do coração? Esse aguaceiro de águas deflagrado pela tempestade da alma não cai em vão. Lágrimas falam mais eloquentemente que 10.000 palavras. Agem como chaves do compartimento dos corações ternos, e a misericórdia não lhes nega nada, segundo a sua vontade, claramente. Através delas, o chorão olha para gotas mais ricas, até mesmo para o sangue de Cristo. Quando os nossos problemas levantam as encruzas dos nossos olhos, Deus não demora em interpor-se para transformar nossa dor em alegria. Ele pode ficar quieto por muito tempo, como se não se importasse, mas a hora da libertação virá, e virá como amanhã, quando as gotas de orvalho são abundantes. Então, Senhor, escuta-me, porque sou fraco, sou um estrangeiro, sou como ninguém diante do Senhor, sou imerecedor, mas mesmo assim, escuta-me, sou tão falho, necessito de ti. E por último, desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Senhor, dá-me alívio, fortalece-me, desvia de mim o olhar, ou seja, tira de mim esse furor,
para que eu sinta alívio. Antes que eu passe e deixe de existir. Mais uma vez ele deixa claro a sua insignificância. E clama a Deus que o escute, que o livre, que tire dele esse fardo. Tá, meus irmãos? Esse salmo nos mostra claramente a nossa, como o irmão falou, bem falado, a nossa dependência de Deus. Primeiro, que não demos lugar aos ídolos e nem mesmo da nossa casa. Não é? Se nós tem aqueles que são só eles cristãos em sua casa, não dê lugar àqueles que não são todos cristãos na casa, principalmente não dê lugar para que os seus irmãos, seus filhos, seus pais, que também fazem parte da família da fé, o vejam murmurando e também murmurem. Façamos como Davi, guardemos silêncio, mas não dessa forma, não guardemos a nossa dor. Não, a nossa dor tem que ser exteriorizada, colocada para fora, para aqueles que nós confiamos e principalmente diante de Deus, que nós contamos, porque Ele sabe que quer nos ouvir. Então, porque isso vai ser como um vulcão, como eu falei, isso vai sair de qualquer forma. E se você calar, veja como é uma erupção, veja como violenta ela é. Assim será você, se você só guardar para você. Fale diante de Deus, chore diante de Deus, clame diante de Deus, deixe sair, como diz o outro, né? Deixe sair, porque Ele é o nosso amigo fiel, o nosso libertador, e quem tanto permitiu que estivesse sobre você, como quem tem poder para tirar de sobre você esse peso, para assim dizer. Também que possamos aprender a nossa insignificância, que possamos ver que somos nada diante de Deus. Então, olhemos para nós e vejamos, não somos nada. Somos simplesmente um vapor que passa, somos vaidade, e nesse pequeno espaço do tempo que passamos peregrinando nessa terra, que possamos passar servindo a Deus, bendizendo a Deus, glorificando a Deus, proclamando as verdades de Deus e não reclamando e se fazendo de coitado. E principalmente, quando a angústia e a tristeza vier, não só falemos, mas nos resignemos, sabendo que foi Deus quem colocou sobre nós o peso que Ele quis colocar, porque nós somos merecedores da morte. Lembre, nós somos merecedores do lago de fogo, como nós vemos aqui. O que é um peso? O que é uma repreensão que é para o nosso bem? Que possamos nos comparar o peso com o peso eterno de sofrimento que nunca será tirado dos ídolos. Também aprendemos que não é pecado clamar a Deus, pelo contrário, temos que clamar a Ele, porque Ele é aquele que nos escuta. E que possamos meditar na nossa vida, sabendo que não vale a pena, não somente gastar murmurando, mas principalmente gastar correndo atrás do vento, correndo atrás do vento, porque tudo, lembre-se ao contrário. Quero que vocês lembrem bem essa questão. O que é certo é o que nós não vemos. Isso aqui é incerto, é passageiro. Tanto tem um fim, o que é concreto é o que é ilusão, e o que é verdadeiro e firme e realmente concreto é a Nova Jerusalém, é estarmos com Cristo, é o porvir. Isso é concreto. Isso aqui é como um sonho que vamos acordar brevemente. Amém?